Oi, Tá turma, bom. boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio há 1 ano e 3 meses, sendo apresentado através de lives aqui no nosso Instagram, Antônio Tilemon, com os mais diversos e variados assuntos. Eu sempre gosto de contar essa história. Na Rádio Metrópole, eu era proibido de falar de outros assuntos. Mas nada demais, não. É porque o dono, ou o filho do dono, meu querido Chico Kertz, dizia que a minha cara era a cara do futebol, né? Então, que eu não devia partir para outros assuntos, porque eu sempre quis fazer uma coisa de forma variada. Ainda mais depois de 700 e tantos audições do Papo Cultiver, já não tinha mais nem como criar assunto. Imagina, no futebol da Bahia, com 2 clubes apenas, clubes tradicionais morrendo, e eu só podia falar de futebol, né? Mas aqui não, aqui eu tenho feito. Amanhã, inclusive, temos uma live interessantíssima, viu, gente? Sobre a lei de proteção de dados, né? Que foi recentemente aprovada e tal. Essa lei de proteção de dados vai render uma live bem bacana com a advogada doutora Cristina Rios, amanhã aqui no nosso programa. Estou falando um pouquinho a mais aqui para o pessoal ir entrando aí. E vocês já veem aí na tela o meu querido Rogério Piton, filho de um esportista realmente de escola, como se diz, num termo popular, num termo mais assim, dos veteranos do rádio, esportista de escola, Antônio Pedreira Piton. Meu querido Antônio Pedreira Piton. Se vivo fosse hoje, estaria fazendo 80 anos. Pedindo a Deus aqui para me segurar nas emoções, porque quando eu vejo o Rogério, eu me lembro perfeitamente das minhas conversas, dos meus papos, quando estou vendo agora a imagem dele na minha frente, dos meus papos alegres, sempre me incentivando, sempre me orientando, do meu querido Antônio Piton. Como eu estava dizendo, se fosse vivo hoje, faria 80 anos. Piton tem uma história riquíssima no nosso futebol. Pena que poucos hoje, né, principalmente essa turma mais nova, não tem acompanhado, para poder dar a valorização na medida exata que ele merecia. Piton entrou no Bahia no final da década de 60, né? Foi o grande projetista do Fazendão, o arquiteto que idealizou o Fazendão do Bahia, inaugurado em 1979. 6 anos mais à frente, assumiu a Federação Baiana de Futebol em 85, né? Tive a honra de fazer parte da sua equipe de trabalho em 87. Fui convidado para ser o supervisor da seleção baiana, que disputou o Campeonato Brasileiro com sede no Espírito Santo, em Vitória. Depois Piton foi para a CBF. A história é muito rica. Depois foi para a CBF. Termos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Divisão de base, categoria de base, foi criado por ele, quando presidente da federação. Pay-per-view. Aliás, deixa eu até ser portador, Rogério, de um abraço. Eu acabei de receber poucos segundos antes, ou poucos minutos antes de entrar aqui, de estabelecer o contato contigo. Eu recebi um áudio de zap do senhor Pedrão, né? Infelizmente, não sei, eu conheço como Pedrão, não sei o nome completo assim direitinho. Ele foi da Associação Bahia Livre, muito amigo do meu querido Emanuel Vieira também, né? Dizendo que estava feliz de se ouvir contar a história de Antônio Piton, né? E mandando um forte abraço para você, Pedrão. Outro Devo de grande, alguma coisa, outro devo de alguma grande. coisa. Sei demais. Sei Sabe quem é, demais né? quem é Então, Pedrão. ótimo. Ótimo que você Sei. saiba quem é. Eu sei quem é, agora eu não sei o Uma nome. figura histórica no processo democrático do Bahia. Um grande Pedrão. Muito bem. Então, fiz esse registro, recebi o áudio poucos minutos antes, depois que a gente tinha conversado, né, fora desse contato da própria live, eu recebi esse áudio do Pedrão, né? Tenho certeza que queridos amigos como Emanuel Vieira, como talvez até o Fernando Jorge, estejam nos prestigiando nesse momento. Eu nunca me preocupo com a quantidade de pessoas que estão ao vivo assistindo, porque o ao vivo não é o fundamental de tudo. O fundamental de tudo é quando a live vai para ser arquivada definitivamente no canal do YouTube, que aí daqui a 1 ano, 10 anos, você pode assistir. É só você procurar o nome do entrevistado lá que você vai achar, né? Então, a minha preocupação não é se tem 1, se tem 10, se tem 100, se tem 1000. Não me preocupo com isso ao vivo. Eu me preocupo em oferecer um bom conteúdo e depois divulgar, né, nas redes sociais, para que as pessoas tenham a curiosidade de ir até lá no canal do YouTube, que não é Antônio Tilemon, o canal do YouTube é Papo com Tilé, né? Para que vocês possam. Já temos lá quase 200, acho que a sua é a 195 hoje.
quase 200 lives arquivadas lá. Sim, mas eu falei um pouquinho para ver se eu conseguia relaxar mais um pouco, para não me emocionar muito assim, porque, gente, isso não é cascata, não. Rogério sabe da minha relação com o pai dele, né? Então, era assim uma coisa de confiança mesmo, confiança, como é que eu poderia dizer, profunda, sei lá, se esse é o termo correto, mas eu devo muito a Piton, pelos ensinamentos, por tudo, enfim. Enfim, para não me emocionar, vamos começar logo a entrar na conversa propriamente dita. E, como eu falei aqui, Antônio Piton, que chegou a ser presidente do Bahia também, né? Antônio Piton entrou no Bahia no final dos anos 60. Para a gente começar a história e pegar a história de lá para cá, se não der para fazer tudo hoje, faremos uma segunda live ainda dentro desse mês, que é o mês da homenagem dos 80 anos, se vivo fosse hoje, estaria completando meu querido Antônio Piton, né? A gente pode elaborar, vamos ver como é que vai rolar essa aqui, que a gente pode elaborar uma segunda ou até uma terceira, dentro do mês de agosto, precisa que seja dentro do mês de agosto, que a gente faria como uma espécie de comemoração, ou de homenagem, comemoração não, homenagem aos 80 anos de Antônio Piton. Mas sim, Rogério, querido, muito obrigado pela sua presença aqui, você sabe o quanto eu lhe maletei para a gente fazer uma live sobre Antônio Piton, ficava lhe cobrando, mas como nada é no nosso tempo, né? É tudo no tempo de Deus. O dia tinha que ser 3 de agosto, dia do aniversário do meu amigo Antônio Piton. Deu uma travadinha aí, me parece, a imagem do meu amigo. Agora, voltou. Eu tinha dado uma travadinha, mas acho que agora voltou. Então, Rogério, a imagem subiu para mim, pela sua participação aqui. Vamos contar a história. Oi? Tá ok agora, porque sua imagem ficou alguns segundos fora do ar para mim. A sua travou um pouquinho, alguns segundos, mas também já está boa. Vamos em frente. Tá bom. Obrigado, querido, pela sua participação aqui. Vamos contar a história do seu pai, de quem você deve se orgulhar muito, porque realmente foi um homem muitos anos-luz à frente desses velhacos que ainda militam pelo futebol. Boa noite, Rogério. Boa noite, meu irmão. Quem lhe agradece sou eu. Hoje realmente é um dia especial para mim, para meus filhos, para Mariana, minha esposa, para meus irmãos Alessandro e Tomás. Realmente é um dia de emoção e falar com você é uma forma de homenagear meu pai e também de aumentar um pouquinho essa emoção. Eu estou à sua disposição para a gente falar um pouquinho dele, lembrar algumas histórias. Quem sabe até eu poder trazer aqui alguma coisa que ainda não foi dito. Eu estou à sua disposição, meu irmão, para a gente conversar sobre o que você quiser. Beleza. Vamos, então, buscar a história lá de trás, do início, né? Piton entrou no Bahia no final dos anos 60, salvo engano. O que eu disser aqui que foi incorreto, você, por favor, corrija. Para não deixar nenhuma informação fora da sintonia correta, né? Então, ele entrou no Bahia no final dos anos 60. Em que situação Piton entrou no Bahia? Tilé, antes de entrar no assunto Bahia e a entrada dele no Bahia na década de 60, eu quero dizer a você que ser filho de Antônio Piton representa ter convivido com uma pessoa que, se eu pudesse resumir para você, eu diria que foi um homem que amava viajar e conhecer o mundo. Acho que eu lhe dizendo isso, eu justifico as coisas que ele realizou, ou que ele tentou realizar. Então, desde a entrada dele no Bahia em 1967, até a presidência em 96, todas as histórias que eu lhe contar, eu acredito que o grande motivo de tudo foi porque ali tinha um cara que tinha espírito olímpico, gostava de realizar, era um cara do bem, era um cara honesto, reto, pensava no coletivo antes de pensar em qualquer interesse pessoal e teve o Bahia como uma grande paixão. Então a nossa conversa
a gente inevitavelmente vai falar de Bahia porque foi um homem que, além de ter sido esposo, filho, irmão, pai, arquiteto, foi um homem que amou Bahia e trabalhou para realizar pelo clube, sempre visando o futuro, visando as tendências e procurando trazer para o Bahia e para a Bahia aquilo que ele colhia lá fora. Então, acho que isso resume um pouco a figura de Antônio Piton, que foi meu pai. Não é muito fácil separar as coisas, né? Eu fui um filho amigo, admirador, então não é com muita facilidade que eu falo, porque eu me emociono, eu lembro, meu pai, mas eu vou tentar aqui contar um pouquinho do que eu lembro e da memória que eu tenho, da divisão cronológica que eu faço, da passagem dele pelo esporte baiano, pelo Bahia, pelo esporte nacional, futebol nacional, desporto nacional. Meu pai não foi um homem somente do futebol, ele pôde contribuir para o desporto brasileiro. No final da década de 60, ele entra no Bahia como diretor social. Você deve lembrar mais do que eu quem era o presidente. Eu sinceramente agora não me recordo. Ele era um Eu jovem, acho, salvo engano, que era Pedro Pasquazzo, mas tem alguma Pedro dúvida. Pascasio, Porque logo depois pode de Pedro ser. Pasquazzo veio Wilson Trindade, um médico, né? É, E entre eles dois, em 70, teve aquela figura folclórica, sei lá como é que eu poderia definir, chamada Alfredo Saad, né? sim. Enfim, Eu sei que a paixão de meu pai pelo Bahia começou no Campo da Graça, quando um tio dele o levou para um jogo entre Bahia, salvo engano, e Ipiranga. O tio dele era torcedor do Ipiranga, levou o sobrinho ali querendo conduzir e tal, e meu pai ficou apaixonado pelo Bahia. O Bahia ganhou aquele jogo e ele, a partir dali, ele saiu do estádio dizendo: meu tio, eu sou Bahia. Então, ali, ele pequenininho já começou a nutrir essa paixão pelo Bahia. Ele, criança, ele foi vizinho e desfrutou da amizade e da vizinhança ali de Adroaldo Ribeiro Costa, lá na Ribeira, rua, não vou lembrar agora qual era a rua, mas ele sempre dizia que ele tinha nascido na Ribeira e era vizinho de Adroaldo Ribeiro Costa. Então ele já tinha essa referência, né? Em 67, ele entra na diretoria do Bahia. Até então era um torcedor apaixonado de arquibancada, ia aos jogos, sempre com ideias inovadoras e um cara interessado em contribuir para o clube. Em 67, salvo engano, 67, 68, ele assume o cargo de diretor social do clube. Foi quando ele teve a oportunidade de criar a revista, a primeira revista do Bahia, e também criar a primeira campanha de sócios do clube, cujo slogan era Sou Bahia e estou em dia. Então, isso é o que eu lembro da passagem dele como diretor social no final da década de 60. Depois daí, ele como arquiteto já formado, meu pai casou em 69 com minha mãe, salvo engano, se formou em 68. Alessandro, meu irmão mais velho, nasceu em 70. Então, ele já formado em arquitetura, ele passou a ocupar a vice-presidência, como era chamada, de vice-presidência de patrimônio. E um cara sempre inquieto, sempre buscando coisas novas, sempre um cara, uma marca de meu pai foi pensar grande. Então ele pensava em nível mundial para executar localmente. E ele idealiza Fernando Schmidt, o nosso saudoso Schmidt, que um dia me disse isso. Seu pai não foi somente
o arquiteto, o projetista e o construtor do Fazendão. Seu pai foi o idealizador do Fazendão. Ele teve que nos convencer. O Bahia não tinha projeto para ter sede. Ele, como vice-presidente de patrimônio, ele nos convenceu, nos trouxe um projeto altamente inovador, inclusive chamado por muitos de faraônico, e conseguiu convencer a diretoria, o então presidente Fernando Schmidt, e fez o projeto e a construção do Fazendão. Ele tinha a convicção de que um clube tinha que ter patrimônio, tinha que ter estrutura, tinha que ter centro de treinamento, tinha que oferecer estrutura para o atleta. Então, ali na década de 70, quando eu, inclusive, estava nascendo, 75, 76, eu nasci em 75, acredito que o Fazendão, como você disse, tenha sido inaugurado em 79, né? Deve ter sido ali uns 2 anos entre projeto e construção. Salvo engano, 76. A partir de 76 que começou a se construir, né? Inclusive, o Piton teve uma colaboração muito grande de um ex-baluarte do clube, naquela época se chamava de baluarte, chamado Antônio Álvares de Miranda, que era dono daquela loja Adamastor, que ficava na esquina ali, pouco antes do Hotel Palace, que ainda existe hoje, foi reformado e tal. O Adamastor era uma loja bem na esquina daquela rua, né? E eles criaram, naquela oportunidade, uma campanha de um chaveirinho. O chaveirinho era o escudo do Bahia na frente e no fundo tinha assim: eu ajudei a construir o Fazendão. Eu tenho esse chaveiro. É o chaveiro que eu uso até hoje. Tem uma pá e uma bola. Isso, uma pá e uma bola. Eu ajudei a construir o Fazendão. 1977. Agora eu lembrei, é 1977. Eu tinha 2 anos de idade. Aquilo vendeu a rodo mesmo. Muita. E ali se tirou grande parte do investimento, né? Que foi feito na construção do Fazendão. Engraçado, viu? Eu tinha 19 anos. Eu comecei no rádio em 76, tinha 16 anos. Em 79 eu tinha 19 anos. Engraçado que eu ouvi a gente dizer, e essas coisas ficam muito vivas na nossa memória, né? Que loucura, lá no aeroporto, longe, que a cidade não tinha crescido para aquele lado ainda. Né? A fazendinha do Bahia ficava ali no Estiepe, que era ponto central, e ainda assim você passava por onde é hoje o shopping da Bahia, antigo shopping Guatemi, e ali não tinha nada. Era um terreno enorme com uma placa gigantesca lá. Aqui será construído o futuro estádio tricolor, capacidade para 100 mil pessoas. E ninguém sabe o que aconteceu com aquilo ali. Nós falam, nas maracutaias de São Alfredo Saari, que aquele terreno deixou de ser do Bahia, foi construído o shopping, né? E outras histórias mais. E aí se dizia: esse Piton é visionário, esse Piton não sei o que, o Fazendão lá perto do aeroporto, não existia ainda a paralela, né? Era uma coisa assim, você trafegava por ali, uma hora de muito mato. E não é que o homem placou o Fazendão, rapaz. Na época, ele viajou, foi conhecer alguns centros de treinamento no mundo. Eu lembro que ele me dizia que foi conhecer, salvo engano, o CT do Sporting de Portugal, e trouxe o que tinha de mais moderno. E quando o Fazendão foi inaugurado, ele tinha apenas um concorrente, digamos assim, um CT no Brasil que se equiparava, que era a Toca da Raposa do Cruzeiro. Que naquela altura era a consideração de ponta de time do futebol brasileiro, né? A Toca da Raposa 1, a primeira, porque já existe hoje até a segunda. Mas, de fato, e eu me recordo, inclusive, se a memória não está me traindo, que até o próprio Pelé esteve na inauguração, porque Pelé tinha muita ligação com o Alfredo Saad. Na inauguração, eu acho que o Pelé esteve presente. Eu já vi até uma foto rodando aí de Pelé com o Piton, com o Saad. Estava, né? Sim, eu tenho essas fotos, Eu e meus irmãos temos um acervo interessantíssimo, Tilé. Inclusive, aproveitando aqui para lembrar, você é seguidor, e convidar as pessoas que estão nos assistindo para seguirem a página antoniopiton.memórias. Foi a forma que nós encontramos de compartilhar com as pessoas, com os torcedores do Bahia, com os amantes do futebol,
do esporte como um todo, porque nós hoje arquivamos e guardamos toda a história de meu pai. E temos muitos registros, documentos e fotos. Desde essa época, eu tenho as revistas do Bahia, eu tenho projetos, eu tenho todos esses documentos e fotos da vida dele toda estão com a gente. Então, fizemos a página para ir aos pouquinhos compartilhando com as pessoas esses registros. Então, o que eu sei da época do Fazendão, eu sei através do que ele nos contava. Afinal de contas, eu estava nascendo ali, não tenho memória em relação a... né, não participei disso, mas, assim, tenho muitos registros, muitos. Lembro de muita conversa e era uma coisa muito presente lá em casa, sabe? Durante a semana a gente vivia o Bahia. Final de semana a gente vivia, tem fotos a gente indo para a obra, acompanhar a obra do Fazendão, ampliação da sede de praia, construção do ginásio de esportes. A gente vivia isso. Final de semana, meu pai chamava a gente, colocava a gente no carro e a gente ia visitar a obra. Então, a gente viveu muito isso. Ele, como vice-presidente de patrimônio, a gente participou disso tudo de uma forma assim muito presente e menino, né? Eu acho que foi ali que surgiu o nosso amor, o nosso vínculo ali visceral meu de Alessandro e depois mais tarde um pouquinho Tomás. O Bahia era a nossa casa. Meu pai se dedicava de corpo e alma ao Bahia. Estádio, a Fonte Nova. O Bahia, quando ganhava, a gente tinha um ritual de ir na Cubana, ali no elevador Lacerda, para tomar um milkshake, comer um bolinho e levar os bolinhos para minha mãe. Quando o Bahia perdia, que era raro, a gente não ia em lugar nenhum. Chegava em casa, ou ficava com fome ou comia o que tivesse. Era uma coisa curiosa. E a bandeira do lado de fora do carro, a gente respirava o Bahia lá em casa, né? Então eu nasci, meu pai, como vice-presidente de patrimônio, realizando e construindo o Fazendão. Então é uma lembrança que está muito presente. Depois da vice-presidência de patrimônio, ele teve uma passagem rápida como vice-presidente de marketing, que eu lembro, foi daquele cartão que você deve lembrar, o cartão Bahia Baneb, um cartão com a marca do Bahia. Então, foi uma passagem muito rápida. E depois veio a federação, né? Eu queria contar para você, Tilé, uma história que eu acho lindíssima, interessantíssima em relação à conversa que meu pai teve com o senhor Amador Aguiar, presidente do Bradesco, quando ele era vice-presidente de patrimônio do Bahia. É uma história interessante. Meu pai tinha um grande amigo em Salvador, que era Carlos Olímpio. Carlos Olímpio era diretor. E Carlos Olímpio disse: Piton, o banco vai expandir as agências e eu quero indicar você para construir. Eu sou amigo de Amador Aguiar e eu gostaria de que você fosse a São Paulo para conhecer ele, bater um papo, enfim. Meu pai estava, salvo engano, ou projetando ou construindo o Fazendão. Eu acho que já no final da obra, ou já tinha inaugurado, alguma coisa assim. E foi a São Paulo. Foi lá na Cidade de Deus, uma reunião marcada por Carlos Olímpio. Chegando lá, meu pai passou, ele contava para a gente, praticamente uma manhã inteira com o dono do banco, conversando sobre a história dele, sobre contrato, enfim. E passou a manhã toda chamando ele de seu amador. E aí conversando, conversa vai, conversa vem, seu Aguiar disse, até então seu Amador disse: Piton, ele disse a seu Amador o seguinte: eu preciso, seu Amador, lhe contar uma coisa. O meu nome está sendo cogitado
para a presidência do meu clube, do Esporte Clube Bahia. Recentemente, nós projetamos e construímos o centro de treinamento e meu nome é um nome natural para assumir a presidência. Se eu não me engano, na época, Schmidt era o presidente e se falava do nome de meu pai e do nome de Maracajá, que era vice-presidente de futebol. Isso. Seu Amador disse, olha, senhor Antônio, se o senhor quiser assumir o seu clube na Bahia, o senhor não vai assinar contrato com o Bradesco. Salvo engano, Tilé, não sei se era exatamente esse nome. Laudo Natel, quando quis assumir aqui o São Paulo, largou o banco. Então, se você não vai poder assinar com a gente. Eu acho, Tilé, hoje com a maturidade que eu tenho, com 2 filhos, Antônio e Francisco, filhos pequenos ainda, eu acho que se eu ouvisse isso do dono do Bradesco, eu na mesma hora iria assinar aquele contrato e iria continuar a minha história de colaboração com o clube. Meu pai era tão apaixonado pelo Bahia que ele foi capaz de pedir a seu Amador dizer a ele que gostaria de ouvir o pai. E disse, o senhor permite que eu ouça meu pai em relação a essa decisão? Ele disse, sim, permito. Faça o seguinte, volte para o seu hotel, converse com seu pai à noite e amanhã esteja aqui no mesmo horário. Meu pai assim fez. Chegou no hotel, ligou para meu avô. Meu avô, na época, era empresário de cinema, tinha alguns cinemas em Salvador e o escritório dele ficava no Guarani, mas na época não tinha celular e tal. Meu pai só conseguiu falar com meu avô à noite. Meu avô disse, meu filho, por que você não assinou esse contrato logo, pelo amor de Deus? Você foi perguntar se podia me ouvir, era para você ter assinado esse contrato hoje. Lá na frente você cuida de Bahia, você vai ser presidente, se tiver que ser lá na frente, vai cuidar de sua vida. Você inaugurou sua construtora, sua vida está começando, seu segundo filho nasceu. Pois bem, no outro dia, meu pai voltou e a secretária de seu Aguiar perguntou, seu Antônio, o que foi que o senhor falou para seu Aguiar? Que ele ficou encantado com o senhor. Meu pai disse, eu não sei exatamente. Eu perguntei a ele se eu poderia ouvir meu pai em relação a uma posição, a uma resposta. Ah, então foi isso. Ele ficou encantado com o senhor, porque ele dá muito valor a essas relações familiares. Agora, deixa eu lhe dar uma dica. Não chame ele de seu Amador. Ele não gosta. Chame ele de seu Aguiar. Rapaz, você que conheceu meu pai, imagina como meu pai ficou. Meu pai não gostava de constranger, de causar nenhum desconforto para as pessoas. Ele ficou, disse, meu Deus do céu, eu chamei ele ontem, a manhã toda, de seu Amador. Pois bem, ele entrou na sala, ele contava uma sala enorme da presidência do banco, lá na Cidade de Deus, em Osasco. E quando entrou, bom dia, seu Aguiar, já começou chamando de seu Aguiar. Ele aí perguntou, o senhor ouviu seu pai? Ele disse, sim, eu ouvi meu pai. Então está aqui o contrato e a caneta para o senhor assinar o contrato com o Bradesco. Meu pai ingenuamente perguntou, mas o senhor falou com ele? Ele disse, não, senhor Antônio, eu não conheço seu pai. Carlos Olímpio já me disse que é um empresário de cinema, mas eu não conheço seu pai, ainda não tive a honra de conhecer, espero conhecer um dia. Eu sei o que um pai falaria para um filho. Então tá aqui a caneta e o papel, pode assinar. Meu pai assinou com o Bradesco e a partir daí ele construiu mais de 45 agências durante talvez 10 anos. Construiu todas as agências do Bradesco na Bahia, na época, algumas em Sergipe. E o projeto não era dele, o projeto vinha de São Paulo e meu pai construía. Ele era arquiteto, mas tinha também a construtora. Ele ficou com isso na cabeça, Tilé. Essa história eu acho que é bonita a partir daí. Porque até então a história dele, pessoal, enfim. Mas 10 anos depois, praticamente, um pouco menos de 10 anos, ele assume a presidência da Federação Baiana de Futebol. E contava pra gente, e aí isso você talvez saiba, você fez parte da equipe, não sei se você entrou no iniciozinho, não, mas ele disse que o primeiro ato dele 87. foi reunir todo o time
e dizer, gente, a partir de hoje, no futebol baiano não se utiliza mais a expressão futebol amador. A partir de hoje, o futebol baiano Categoria é de base. dividido em futebol profissional e o que era amador até hoje vai se chamar categorias de base, que serão divididas em infantil, juvenil e juniores. Você veja aquela história com o seu Amador Aguiar fez com que ele, anos depois, pensasse em um futebol moderno, excluísse essa expressão que dava um cunho, né, de uma coisa não levada a sério, que era É. amador, enfim. E aí ele fez um trabalho na federação durante os 3 anos, todo voltado para a valorização do futebol do interior, para o incentivo às categorias de base. Você deve lembrar que o Campeonato Baiano Profissional tinha sempre as preliminares com os mesmos times que iam jogar na principal, só que do campeonato de juniores. Então, o torcedor pagava um ingresso, assistia Dois jogos. duas partidas, os atletas dos juniores já iam se ambientando e se acostumando com o estádio cheio, com a cobrança da torcida, já iam amadurecendo enquanto atletas, né? Não foi assim, foi que 85, 86, 87, foi quando ele recebeu a bola de ouro como o melhor dirigente de futebol do Brasil, botou o futebol baiano em segundo lugar em arrecadação, ficou somente atrás de São Paulo, né, que a gente sabe que trata-se ali de um outro país dentro do Brasil, né? Então ficou na frente do Rio, de Belo Horizonte, de Minas, do Rio Grande do Sul. Daí começou a ser reconhecido nacionalmente. Tem uma coisa que eu detesto, Rogério, você já me conhece relativamente bem, interromper os meus convidados. Eu adoro deixar a pessoa que é convidada, ele falar mesmo, contar mesmo história. Eu detesto, eu não sou Faustão, né? Faustão que interrompe todo mundo, faz a segunda pergunta antes de terminar a primeira. Então, eu não gosto disso. Mas é porque eu queria dar um detalhe a mais. Nós estávamos falando aí do Campeonato Baiano de 85, né? Quando o Piton começou a gestão dele na Federação Baiana de Futebol. Eu quero lembrar de uma coisa, foi o primeiro e único presidente de federação, da Federação Baiana de Futebol, e essa história eu conheço bem, são 45 anos nesse meio, primeiro e único presidente que fez um campeonato todo patrocinado. Era um campeonato com patrocínio das camisas da Coca-Cola, né? Todos os times vestiam o mesmo patrocinador. Todos os times viajavam com despesas pagas pela federação, sem um centavo de custo para time nenhum, para ir para o interior do estado, para fazer jogos do Campeonato Baiano. Tinha um álbum de figurinhas. Desse álbum de figurinhas, seu amigo aqui faz parte, tinha uma parte lá dedicada à imprensa, e eu estou lá no time da Rádio Sociedade. Eu tenho o álbum. O Eletrizante Futebol Baiano, um álbum da Panini. Sim, exatamente. 1985. As figurinhas ainda não eram autocolantes, a gente tinha que usar cola, mas já era um álbum da Panini. Exatamente. Eu me lembro muito bem que a imprensa teve 1 ou 2 páginas desse álbum, né? Sim. O time da Rádio Sociedade estava lá. Está lá, o time da Rádio Sociedade está nesse álbum aí. Todo esse material, Tilé, desculpe lhe interromper, vai estar presente na página antôniopiton.memórias no Instagram. Porque você falou de categorias de base e tal, e eu não queria deixar passar esse detalhe do Campeonato Baiano ter sido totalmente patrocinado. Os clubes não gastaram um centavo com a disputa do campeonato. Não gastaram nada. Foi um negócio assim de uma repercussão. Olha o telefone tocando aí. Foi de uma repercussão extraordinária naquele momento, né? Eu tenho muitos documentos, inclusive os relatórios. Não sei se você se recorda, meu pai, ele publicava todo final de ano, ele publicava um relatório em formato de livro, relatório do futebol baiano 1985, 86, 87. Os ingressos passaram a ser em formulários contínuos, impressos na federação, que antes não eram, né? Além do álbum, os jogadores, os atletas, o artilheiro do campeonato ganhava um carro, o goleiro menos vazado ganhava carro.
Todos os clubes do interior tinham o mesmo patrocínio na camisa, mesmo patrocínio de Bahia, de Vitória. Isso. E foi um. Eu lembro eu viajando com meu pai pequenininho, eu estou falando isso, mas eu tinha 10 anos. Você é de 75. 1985 foi o ano que Tomás, meu irmão mais novo, estava nascendo. Tomás nasceu em março de 85. Meu pai entrou na federação, salvo engano, em fevereiro. Eu tinha 10 anos, eu completei 10 anos em junho daquele ano. Alessandro ia completar 15 anos em novembro daquele ano. Então eu era uma criança de 10 anos, né? Mas além de ter participado daquilo tudo com a visão de uma criança, eu comecei ali a desenvolver um entusiasmo, porque você via as coisas acontecendo. Meu pai dava entrevistas lá em casa, pelo rádio, pelo telefone, a Luciano do Vale, a Juca Kfouri, né? Nós temos o privilégio de ter uma amizade com o Juca, de um cara que conviveu com meu pai e pessoas que sabiam o valor daquilo que aquele cara estava realizando no Nordeste do Brasil, né? Então, é, as figurinhas, o ingresso, o álbum, o álbum da Panini eu vou mandar, inclusive, para você, a página onde tem os cronistas esportivos, né? É, Página. Foi um momento do futebol baiano muito, muito mágico. Eu fui acompanhando isso depois, até através de depoimentos de pessoas mais velhas, né, e de documentos que nós temos em casa. Aliás, Tilé, falar em depoimentos, eu queria abrir um parêntese para fazer um agradecimento. E tenho certeza que eu falo nesse momento e agradeço em nome de Alessandro e de Tomás. Desde que meu pai faleceu, em 2015, é impressionante como todos os dias, praticamente, a gente tem a presença dele. Seja no encontro, seja num Uber, seja numa reunião de negócio, seja. Eu já tinha. Todos os lugares por onde a gente vai, seja um familiar, seja um torcedor anônimo, os depoimentos são assim emocionantes. E isso nos traz uma responsabilidade enquanto cidadão, enquanto pai, eu enquanto pai, meus irmãos enquanto pessoas, Alessandro como pai, Tomás como cidadão, como médico, oftalmologista, como filho. Nós temos uma responsabilidade, que é uma responsabilidade que nos dá orgulho, é uma responsabilidade positiva. A gente vive num mundo onde a gente vivencia tanta coisa pequena, e quando a gente percebe que a gente teve um pai que pensou grande, que respeitou as pessoas, que soube perdoar, que foi resiliente, que viveu coisas extraordinárias, que construiu com as mãos limpas, um cara que foi reto, correto, sabe? Eu quero agradecer a todas as pessoas que, que de alguma forma demonstram esse carinho por meu pai. Todos os dias, Chile, todos os dias, seja através de redes sociais, seja através de um encontro, de uma reunião de negócio, todos os depoimentos que nós ouvimos são depoimentos motivantes, que nos confortam, sabe? E que nos transmitem uma responsabilidade como filhos de dizer: saibam que vocês tiveram exemplos e princípios que vocês precisam alimentar, que vocês precisam compartilhar, que vocês precisam
espalhar, sabe? Essa coisa do respeito, do pensar grande, do fazer a coisa correta, do abrir mão do que não é correto. Você sabe que não é uma coisa fácil. E nós tivemos esse exemplo e eu quero agradecer a todas as pessoas que chegam para a gente para nos trazer isso. Porque a gente, quando a gente viveu a presença de meu pai como diretor do Bahia, vice-presidente de patrimônio social ou de marketing, nós éramos muito pequenos, nós éramos crianças. Nós éramos filhos pequenos que curtiam ir para Fonte Nova, entrar em campo com os atletas. Depois a gente vai ganhando maturidade, né? Meu pai, quando foi presidente da federação, Tomás estava nascendo. Hoje Tomás tem 36 anos, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 46, sabe? Alessandro era o mais velho, tinha 15 anos, hoje Alessandro tem 50. Então, a gente começa a ouvir depoimentos, agora ouvindo com os ouvidos da maturidade e da responsabilidade de amigo, de pai, de filho, que isso é uma coisa muito importante, muito. É muito importante a gente continuar recebendo essa energia, esse calor. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma se aproximam da gente, contando as histórias, alguns depoimentos emocionados que a gente recebe. Você, quando divulgou essa live de hoje, eu recebi inúmeras mensagens no meu WhatsApp de torcedores que eu não conheço, sabe? De pessoas que amam o futebol, que amam o Bahia, e que, sabe? E não necessariamente torcem para o Bahia, são pessoas que reconhecem nele uma figura correta, sabe? De um cara que pensou no coletivo. Isso é muito legal. Eu quero agradecer aí a todas as pessoas que convivem de alguma forma com a gente, trazendo esses depoimentos. Uhum. Mas então, Tilé, depois da federação, que eu acho que foi o local onde ele conseguiu realizar um trabalho pleno, né? Ele não quis a reeleição. É engraçado que isso é um marco também, eu acho que na vida dele. Um cara que não pensava na reeleição, não pensava no continuismo. Ele poderia muito bem se candidatar à reeleição da FBF, ele deu a contribuição dele ali nos 3 anos, depois ele foi para a CBF, foi quando ele pôde contribuir e criar a Copa do Brasil, acho que foi o grande marco do pouco tempo também que meu pai ficou na CBF, porque ele também começou a perceber coisas com as quais ele não compactuava, não me pergunte o que é, mas né, são coisas que a pessoa tem a opção de continuar ou não continuar, ele também não ficou durante muito tempo, mas o pouco tempo que ficou, teve a história que também é muito presente na nossa vida, que foi a criação da Copa do Brasil. Nós morávamos ali no Rio Vermelho, na Praia do Buracão, e praticamente todos os finais de semana nós íamos à praia. Eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe às vezes também com a gente, primos que moravam no mesmo prédio, Carlinhos, Marquinhos, Bianca, os vizinhos. E num sábado de sol, nós chamamos meu pai, disse, pai, vamos para a praia, sol, aquela coisa depois do café da manhã. Ele disse, filho, esse final de semana eu não vou poder ir, porque eu vou ter que me debruçar, era uma expressão que ele usava, eu vou ter que me debruçar para criar uma competição para o futebol brasileiro. É uma nova competição e eu preciso me dedicar porque segunda-feira eu viajo. A gente ainda insistiu, não sabia o tamanho daquilo ali, a importância daquilo ali, insistimos, ele disse que não podia realmente ir. Ele passou o final de semana todo sentado na nossa mesa de jantar, com aqueles papéis enormes de arquiteto que você vai abrindo, ele é dobrado, você vai abrindo, né, um tamanho que não acaba mais. Telefone sem fio lá de casa na mesa, régua, lápis, caneta, hidrocor, marca-texto, aquela coisa.
passou a manhã toda de sábado, almoçamos fora da mesa, voltamos da praia, ele estava ali, e foi até de noite. No outro dia, domingo, pai, vamos à praia, não posso ainda, estou aqui debruçado e tal, tá aí fazendo ligação para as federações. Ali ele tinha sido, só para, né, nos posicionar no tempo, ele tinha sido presidente da Federação Baiana de Futebol e tinha realizado aquele trabalho que foi reconhecido nacionalmente, então ele tinha acesso aos presidentes de federação, ele tinha acesso a Juca Kfouri, editor-chefe da revista Placar, que na época era o Google do futebol brasileiro, aos presidentes de clube, enfim. Então, ligando para muita gente, passou dessa mesma forma o domingo. No domingo à noite, quando ali estava começando a anoitecer, final de tarde, início de noite, ele nos chamou, principalmente a mim, a Alessandro, o Tomás era muito pequenininho, abriu aquele papel e estava ali escrito Copa do Brasil. No outro dia, ele viajou para o Rio de Janeiro, para a sede da CBF, que ficava ali na Rua da Alfândega, você deve ter conhecido, no edifício João Avelange, e ali ele apresentou à CBF o modelo da Copa do Brasil. História deliciosa, porque hoje a gente vê a competição, né? O nosso desejo que o Bahia um dia seja campeão da Copa do Brasil. Foi criada ali, sabe? E a gente presenciando aquilo. E logo na segunda-feira, na semana seguinte, a competição foi aprovada pela CBF e, salvo engano, o primeiro ano foi aquele, em 89. Me deu um branco aqui agora na cabeça. Quem era o presidente da CBF na época? Ricardo Teixeira. Já era Ricardo Teixeira. Já era Ricardo Teixeira. Nós conhecemos numa fase antes de Ricardo Teixeira. Nós chegamos, inclusive, a conhecer pessoalmente. Ele esteve lá em casa, nós fomos ao Rio de Janeiro, numa viagem nossa a passeio, conhecemos Otávio Pinto Guimarães. Sim, ex-presidente da CBF. Conhecemos Julite Coutinho, inclusive vai ter foto de meu pai com ele também na página. E na criação da Copa do Brasil já era Ricardo Teixeira. Uhum. Então, na passagem de meu pai pela CBF, que foi uma passagem rápida, eu tenho como marco a criação da Copa do Brasil e tenho também como marco uma convocação da seleção brasileira, onde, de uma forma ou de outra, meu pai valorizou internamente quem tinha valor, e que muitas vezes, você sabe disso, não era visto, né? O futebol nordestino era visto de uma maneira secundária, digamos assim. Sim. Mas houve uma convocação da seleção, onde tinham 5 baianos convocados. Não sei se você lembra, Charles, Bobô, os 2 que eram do Bahia, Zé Carlos, quer dizer, os 3 que eram do Bahia, Charles, Bobô, Zé Carlos, Bebeto, que não jogava na Bahia, mas baiano, e Cristóvão, que é baiano, foi até técnico do Bahia depois, e esses 5 baianos foram convocados. Aí depois veio o episódio de meu pai da saída, não quis dar continuidade ao trabalho da CBF, certamente por questão de divergência, enfim. Foi convocado, foi nomeado pelo ministro depois da CBF, ele foi para o CND, o Conselho Nacional de Desportos, ele foi indicado pelo ministro Carlos Santana e o CND tinha como presidente na época Manuel Gomes Tubino. Sim, professor Tubino. Professor Tubino. Eu conheci quando fui morar no Rio de Janeiro, ele chegou a ser reitor da Universidade Gama Filho. Então, meu pai teve uma passagem no CND, depois foi presidente do CRD. Eu não tenho muita lembrança do que era o CRD, eu só lembro de meu pai falando da importância. Né? Sim, Conselho Regional de Desportos, mas eu não sei muito bem a função. Eu lembro de meu pai dizendo que ele fez um trabalho de desburocratização, tirando do CRD o papel cartorial, simplesmente cartorial, ligado ao desporto. Me parece também que foi uma gestão somente.
E aí, depois disso, veio a presidência do Bahia, né? Em 96, num momento delicadíssimo do clube, um momento, inclusive, que os amigos dele, amigos, não gostariam que ele tivesse assumido a presidência naquele momento, mas eu acho que a dificuldade, ao invés de o afastar, o motivou, né? O amor pelo clube. Ele disse: é a hora de eu pegar e resolver e contribuir. Em 96, ele foi candidato. Edmundo Pedreira Franco era candidato também. Rui Cordeiro era candidato. No meio do caminho das eleições, Edmundo e Rui tiraram as suas candidaturas e apoiaram ele. Meu pai convidou Rui para ser diretor social, Edmundo para ser diretor de futebol. Isso em 1996. E foi uma passagem, Tilé, muito curta na presidência do Bahia, né? O nome de meu pai está sempre muito associado ao Bahia, mas na presidência foi um período muito curto. Inclusive, um momento que ele não pôde 2 anos, né? colocar em prática todo o desejo, todo o sonho que ele tinha de realizar pelo Bahia, né? De fazer um clube grande, um clube internacional. Um dos marcos de meu pai era esse, era o pensar grande. Era o pensar grande e a força de trabalho. Minha mãe sempre disse para a gente: meus filhos, seu pai era um homem de ideias e um homem trabalhador, um homem que pegava para resolver. E aí você sabe, em 96 o Bahia não é o Bahia de hoje, né, em nível de Não, acesso, de chegou participação, de até a ser vendido para o Banco democracia. Opportunity naquela época, né? Chegou a ser vendido para o Banco Opportunity logo A depois do seu pai. tentativa do Opportunity foi uma tentativa já no final da gestão dele. Isso. No início da gestão dele, ele assumiu, salvo engano, em julho de 96. O Bahia estava numa situação delicadíssima, delicadíssima. Ele formou a equipe dele, inclusive também com a presença de Flávio Novaes, uma figura interessantíssima, um cara competentíssimo, era o assessor de imprensa, a figura de Nestor Mendes Júnior, e Alceu Lisboa, se eu não me Professor Seu engano, Lisboa. o pessoal Alceu Lisboa, eu lembro assim de algumas figuras, Edmundo Pedreira Franco, né, na diretoria de futebol, Oscar Santiago, professor Oscar Santiago, na vice-presidência de marketing. E em 96, eu acho que meu pai ficou 1 ano e 5 meses na presidência. Eu Entre acho que não chegou a 2 anos 96, mesmo, não. não, não chegou. Foi de julho de 96 ao dia 25 de novembro de 97. Nesse período, ele conseguiu, mesmo o Bahia numa situação muito delicada, ele conseguiu organizar as finanças do clube, que estava muito desorganizado, o clube Devia Deus e o mundo comprometido. naquela época. Devia Deus e o É mundo. uma situação delicadíssima, delicadíssima, né? Eu acho que não Rendas vale a pena aqui a gente pioradas, entrar em ações detalhes, trabalhistas na porque, justiça. sabe, se ele nos ensinou a pensar grande, a gente aqui agora não, né, não é o caso de ficar Aham, falando dos detalhes da situação, mas era uma situação super delicada, que ele conseguiu organizar com a ajuda do time dele. O patrimônio, o Bahia, ele conseguiu reformar todo o fazendão. A sede de praia, ele conseguiu reformar toda a sede de praia. O fazendão estava numa situação que não dava para você tocar o futebol e tocar a administração. Ele levou a administração do clube para Ondina. Conseguiu ser campeão da Copa Renner. Na época o patrocínio era Renner, antes do fechamento com a Hyundai. Conseguiu fechar contrato com a Hyundai. Esse contrato da Hyundai fez com que todas as torcidas
tivessem uniforme da Hyundai, todo o patrocínio, bandeira. Não sei se você lembra daquele Bavi na Fonte Nova, quando o time entrou com as três peruas da Hyundai, que era H100, né? Que é, inclusive, essas três peruas são fruto do seguinte. É uma história também interessante, que é uma das coisas que, né, ficaram como exemplo para mim, para meus irmãos, né, como princípios, até onde, né, a gente pode ir no campo da ética. Meu pai recebeu um telefonema da Hyundai perguntando que carro ele usava. E ele respondeu e disse: olha, presidente, você vai andar agora com um Sonata da Hyundai. Pode fazer com o seu carro o que o senhor quiser, pode vender, pode fazer o que o senhor quiser, o senhor vai receber um Sonata. Meu pai disse: de jeito nenhum. Eu não aceito, me desculpem, mas eu tenho meu carro. E aí pediu para transformar o Sonata em 3 H100s para as categorias de base do Bahia. Uma azul, uma vermelha e uma branca. Que foram os 3 carros com os quais os jogadores entraram no lançamento da Hyundai, que foi exatamente num Bavi de 3-3 na Fonte Nova. Isso mesmo. Então ele conseguiu fazer isso, ele resgatou a credibilidade do Bahia junto ao Clube dos 13, né, com o qual ele já tinha convivido na época da criação do Clube dos 13, que é outra história também que, se você quiser, eu posso contar, que também é interessantíssima. E não conseguiu escapar do rebaixamento. Ele assumiu a presidência em julho, o campeonato começava em agosto, Campeonato Brasileiro. Conseguiu manter o Bahia na primeira, em 96, e sofria uma pressão diuturna daqueles que apoiavam, né, a presença dele ali, que era a pressão para a saída de Edmundo Pedreira Franco. Eu acho que esse foi um marco na gestão de meu pai. Ele diariamente recebia ligações pedindo que ele demitisse Edmundo, que Edmundo era um cara que era historicamente da oposição do Bahia, etc, etc. E meu pai tinha Edmundo como um cara correto, um cara competente, um cara da confiança dele. E ele segurou, mesmo, ele segurou até onde pôde. Ele segurou até onde pôde a presença de Edmundo, quando em 97, depois de muita pressão, mas uma pressão assim de golpe abaixo da cintura, ele, inclusive tem um episódio que, né, aqui eu posso até dividir com vocês. Hoje, com maturidade, eu vejo né, as coisas acontecem, e assim, não é que, enfim, cada um tem seus motivos, né? Cada um tem seus motivos, cada um tem o seu lado, enfim. Meu pai estava na CBF, numa reunião na CBF, e ia chegar em Salvador no final do dia. Eu recebi uma ligação e me perguntavam que horas meu pai ia chegar. Eu disse: vai chegar a tal hora, eu vou buscá-lo. Então estamos indo para lá. Estamos indo para lá porque a gente tem que conversar com seu pai sobre a permanência de Edmundo. Você tem que convencer seu pai, Rogério. Seu pai tem que tirar esse rapaz. Eu desliguei o telefone e na mesma hora eu liguei para Edmundo. Porque eu via Edmundo um cara comprometido, um cara correto, um cara trabalhador. Enfim, politicamente, né, as costuras a gente sabe como acontecem. Eu sei que eu liguei para Edmundo e disse: você vai pegar meu pai também? Ele disse: não estou programado não. Ele me disse que você que iria. Eu disse: pois então vá. Pois então vá, que eu acabei de receber uma ligação e eu acho importante sua presença. Quando meu pai chegou, pegaram meu pai no desembarque e levaram lá para o café Palheta, do andar de cima, e fizeram uma pressão em meu pai. Você tem que tirar Edmundo hoje, você tem que tirar Edmundo hoje, aquela coisa. Edmundo chega, e meu pai recebendo aquela pressão, quando viram a presença ali de Edmundo, ficaram sem graça, aquela coisa. Eu sei que aquela semana foi um inferno. Meu pai aí reuniu as pessoas, Edmundo realmente ficou numa situação inviável. E naquele momento,
Isso eu devo dizer, inclusive, para a memória do clube e para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque meu pai foi ético e foi correto ao assumir o, o rebaixamento em 1997. E eu devo dizer aqui uma história, faz parte da história do clube e a história, a verdade, né, cabe em qualquer lugar. Naquele momento, meu pai reuniu Paulo Maracajá, Osório Vilas-Boas, Marcelo Guimarães e disse: a partir de hoje, vocês vão cuidar do futebol do Bahia. Edmundo vai sair e vocês vão assumir o futebol do Bahia. Eu vou cuidar das finanças, do marketing, do patrimônio, da relação institucional com o CBF, com o Clube dos 13, com a FIFA. Dr. Avelange era presidente da FIFA, né? Gostava muito de meu pai. Vou cuidar do clube e o futebol eu estou entregando a vocês. Vocês me pressionaram e ganharam. Eu estou cedendo. E em 97, aí o grupo, né, indicou Rui Ascioli, né? Rui está aí, está vivo. É um cara, inclusive, com quem eu, quando encontro, cumprimento. Não tenho, a gente, na história de meu pai, Tilé, a gente teve que tirar uma lição grande, grandiosa. A gente aprendeu a importância do perdão, né? A importância de você olhar a situação e dizer cada um tem suas razões, né? Cada um tem suas razões, cada um tem suas fraquezas, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus interesses. Então, estou contando isso aqui de coração aberto, não guardo ou não trago nenhum sentimento de. Estou contando aqui o fato como aconteceu. E a partir daquele dia, Rui assumiu a diretoria de futebol do Bahia e o Bahia foi rebaixado em 97. O Bahia rebaixado em 97, meu pai como presidente assumiu o rebaixamento e no dia 25 de novembro de 1997 ele entregou a presidência, que era o dia do aniversário de meu avô, o pai dele. Ele disse: eu escolhi o dia do aniversário de meu pai, porque eu acho que meu pai, se estivesse vivo, pediria para eu fazer isso, ou melhor, não teria nem deixado eu assumir em 96. Meu pai tinha uma ligação muito forte com meu avô. Você, inclusive, deve ter conhecido Francisco, meu avô Francisco Piton. Meu avô faleceu em 92. A vida de meu pai de uma forma mais ampla, ela é vista de uma maneira muito clara, né? Antes e depois da morte de meu avô. Então, no dia 25 de novembro de 1997, meu pai entrega a presidência a Marcelo Guimarães e todos nós conhecemos a história e o desempenho de cada um. Uhum. E assim foi a história do final da gestão dele. E aqui eu guardo os depoimentos dos presidentes de federação, os presidentes de clube, lamentando a saída dele, as pessoas da imprensa que sempre tiveram uma relação cordial, positiva com ele. E assim foi o fechamento, né, o ciclo. Se fechou, infelizmente, dessa forma, mas é a história, né, é a vida, é assim mesmo. A gente está aí para continuar honrando. Ô, Rogério, a gente vai combinar uma segunda live, né? Ainda esse mês, que eu quero tratar assim como um mês de homenagem ao meu amigo Antônio Piton. Né? Então a gente vai fazer um segundo. Eu não costumo fazer isso. Eu não me lembro de ter tido 3 convidados iguais, 3 ou 4, nessas quase 200 lives, da época da Rádio Metrópole. Da Rádio Metrópole e da Rádio Tudo FM, que foi a primeira. Eu sempre procuro diversificar, né? Assim, trazer pessoas novas. Aqui nas lives, por exemplo, acho que só repeti um entrevistado que foi o presidente do Conselho atual, que, como meu amigo Leonardo Martinez, falou inicialmente sobre o autismo, né? Que ele é vice-presidente da AMA, da Associação de Autistas da Bahia, dos Amigos Autistas da Bahia. Tem um filhinho autista.
Mas ele voltou para uma segunda live comigo, aí já como eleito presidente do Conselho Deliberativo, agora no início do ano. Mas eu não costumo fazer esse tipo de coisa, repetir o convidado, né? Eu acho que eu tenho que primeiro tentar fazer o máximo de live diferente, mas Antônio Pitão é um caso à parte, né? Então, aí eu já lhe convido aqui publicamente para um segundo tempo, porque, por exemplo, eu queria terminar, já estamos completando uma hora de live, eu queria terminar essa primeira live, essa primeira etapa, e já dizendo a você, na segunda etapa fica como era a relação dele com o João Avelange, né? Como era a relação dele que você falou aí, que depois de dar o comentário, mas pode ficar para uma segunda parte da criação do Clube dos 13. Sim. Né? Eu acho que eu fico lhe devendo essa relação dele com o Dr. Avelange. Eu fico lhe devendo a criação do Clube dos 13. Clube dos 13, isso. E aí a gente vai interessante, bem interessante. Da pauta. Agora, eu não queria deixar passar, já que chegamos até 97, de uma coisa que o Pedrão me lembrou. O Pedrão falou comigo. Sim. Antes da live começar, que era do grupo Bahia Livre, do meu querido Emanuel Vieira, Associação Bahia Livre e tal. Pedrão me lembrou uma coisa que você já tocou em algo semelhante lá atrás, quando você disse que ele falou que, e de fato isso foi verdade mesmo, eu já estava fazendo rádio já, quando ele falou que o futebol da Bahia deixaria de ser o futebol amador, né, as divisões de base, ou passaria a se chamar categorias de base, né? Ali foi um primeiro coisa de visionário. Lá, olha que nós estamos falando de 1985, minha gente. Olha quantos anos atrás, né? Terminologia essa que acabou sendo adotada por todo o futebol brasileiro. Todo o futebol brasileiro passou a chamar as categorias que uns chamavam de inferiores, outros de amadoras, né? Como categorias de base. Mas Piton saiu com uma em 1995 que a gente ouve falar nos dias de hoje. Pay-per-view. O cara tão lá na frente, mas tão adiantado das coisas, que em 1995, Antônio Pedreira Piton me saiu com essa, que um dia as pessoas iriam ver os campeonatos transmitidos na televisão, no sistema de pay-per-view e tal. Pedrão me lembrou isso hoje. Isso nada mais foi, Tilé, do que o pensar global e agir local. Exato. Sabe? Exato. Se eu pudesse resumir a vida dessa figura no tocante ao esporte, ao desporto, ao futebol, ao Bahia, eu diria o seguinte: nós precisamos conhecer o mundo, nós precisamos conhecer o que deu certo para, respeitando as nossas características regionais, locais, fazer do Bahia um clube global. Acho que esse é o DNA de Antônio Pitton, sabe? Se a gente tiver realmente uma nova oportunidade, eu acho que a gente vai poder falar do sonho de meu pai, do Bahia ter um estádio. Meu pai, nesses 1 ano e 5 meses na presidência do Bahia, ele trabalhou duro, e muitas vezes sendo prejudicado nos bastidores. Ele trabalhou duro, e ele tinha um sonho de fazer uma permuta da sede de praia com o estádio de Pituaçu. Isso. Ele já sabia da importância de um clube de futebol em nível de receita, em nível de estrutura, de associação, o clube ter um estádio. O sonho de meu pai, naquele momento, era transformar a sede de praia em Pituaçu. Ele também não conseguiu. Eu acho que a gente pode falar aí de streaming, a gente pode falar da escola, né? A gente pode falar do Fazendão, do sonho de ver o Bahia como uma escola de formação de atletas de futebol de alto rendimento, né? O Bahia precisa ter um conceito. O Bahia precisa criar um conceito, esse conceito ele precisa ser seguido, seja quem for presidente, sabe? O presidente sai e o presidente entra. O clube ele está lá e precisa ter um conceito. Qual é o conceito? Sabe, o Bahia, uma coisa que a gente nunca vai poder mudar no Bahia é o seu endereço, é o seu CPF, seu CEP. O Bahia é um clube baiano, soteropolitano. A gente disputa a Copa do Nordeste, a gente disputa Campeonato Baiano,
A gente vive numa economia nordestina. A gente tem que ser... O que é o Bahia? É um clube formador? É um clube barriga de aluguel? É um clube contratante? Né? A Bahia é a Bahia, sabe, a Bahia é a Bahia da felicidade, do swing, da jovialidade. Né? O que é um clube sediado na Bahia? Qual é o propósito? Qual é o conceito? Né? Eu acho que a gente pode conversar muito sobre isso, Tilé. Sim. Uhum. Eu tenho muito claro, eu faço um exercício para trazer o que seria o pensamento de Antônio Piton nos dias de hoje. Né? Meu pai faleceu em 2015. O que Rapaz, seria você me deu essa mente inquieta, uma curiosidade que eu traria o que tenho. para o Bahia hoje? Né? Eu, eu penso que a gente tem que continuar realmente pensando grande, mas estabelecer um conceito. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Ah, porque exatamente isso aí que eu ia dizer a você. Amanhã a gente faz um contato e vamos marcar essa segunda data sim. Né? Essa segunda data é importante para a gente concluir a história de Antônio Piton. Né? Já chegamos até o ano de 97. Acho que. Eu queria saber, você falou aí quando fica imaginando o que Piton. Eu queria saber o que Piton pensaria, ou estaria pensando de venda do Fazendão. Rapaz, aquilo que aquele homem construiu com tanto sacrifício, com tanta vontade de dar ao clube um patrimônio, né? E hoje a gente ouve falar de venda do Fazendão. Mas vamos deixar para um segundo tempo. Eu não gosto de alongar muito as lives, não, porque eu acho assim que a pessoa não tem muito como segurar mais de uma hora de relógio, né? Sim, sim. A venda do Fazendão eu acho que a gente pode realmente deixar para uma segunda conversa, Uhum. mas eu já posso lhe dizer o seguinte: para lhe falar do que eu acho, né, da venda do Fazendão, eu tenho que realmente tirar o coração. Né? A gente tem que pensar na razão. A gente tem que pensar no conceito do clube, no que é que está desenhado, o que é que está planejado para o Bahia, para a gente saber que não é o Fazendão. Né? Ali já é um terreno, é uma área. Né? Qual é o melhor destino para aquilo ali? Né? O que é que o clube tem planejado? Diante do que o clube tem planejado, aquele terreno ele serve para o planejamento, ele se enquadra nesse planejamento, né? Para a gente não ficar somente no campo do caixa. Né? Financeiramente falando, obviamente que o clube deve estar precisando vender, né? Mas a gente sabe também que já tivemos talvez momentos mais difíceis. Né? Então, seria a oportunidade de a gente fazer do Fazendão um trampolim positivo para o Bahia. Né? Existe a possibilidade de a gente sentar com o poder público e tentar uma permuta do Fazendão com o estádio de Pituaçu. É viável? Né? Onde é que ficam aí os interesses da Fonte Nova? Um assunto puxa o outro, É, mas eu acho que é um assunto interessante. já temos essa do Fazendão, temos a relação dele com o João Avelange, temos a criação do Clube dos 13, temos assuntos para a segunda live. Temos Maravilha. assuntos. Não vai faltar assunto. Meu querido Rogério, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui. Eu que lhe Como eu agradeço, disse meu antes, irmão. Em meu como eu nome, disse em nome de antes, minha mãe, de meus irmãos, Alessandro, Tomás, de minha esposa, Mariana. Lhe agradeço em nome de seu xará, meu filho mais velho, Antônio, Francisco, o mais novo. Meu pai sempre teve você como um cara. Ele tinha um carinho especial por você, né? Ele deve ter visto em você um cara de boa índole, de bom comportamento, um cara trabalhador, interessado. Eu tenho muitas fotos dele com você eu na tenho sede algumas da, também. da federação, na tribuna de honra da Fonte Nova.
Ele chamava você de Xará. Ele tinha um carinho especial por você. Mas, Rogério, então a gente combina amanhã, vamos ver se a gente faz, com certeza, dentro do mês de agosto, viu? Porque é como eu disse no início da live aqui, eu já ficava cobrando de Rogério essa live sobre Python já há algum tempo. Não é coisa recente não. Né? Mas como a hora nunca é a nossa, a hora quem determina é Deus, né? Olha aí que chegou o momento fantástico do dia do aniversário de 80 anos de Antônio Python. Né? Então, assim, eu sempre O dia do aniversário dele, numa terça-feira, que é o dia da semana de Santo Antônio. Né? Segundo dia da trezena de Nossa Santa Dulce dos Pobres. Deus sabe de tudo, Tilé. Não tenha dúvida. Tenho vontade de conversar com você, sempre teve, é porque realmente os últimos meses foram meses muito corridos e Deus sabe de tudo. Hoje foi o dia e eu lhe agradeço muito, foi um presente que você me deu de estar aqui conversando sobre meu pai no dia que ele completaria 80 anos. Quem tem que lhe agradecer sou eu. Um forte abraço para você, para os seus irmãos, para sua mãe. Valeu, meu irmão. Python foi uma pessoa marcante na minha vida. Python foi uma pessoa que me ajudou muito com conselhos. Se eu me tornei o profissional que o povo aí diz que eu sou, né? Porque você falar de você mesmo é difícil, né? Então, graças a Deus, eu só ouço bons elogios, tal, a conduta profissional de 45 anos, uma carreira construída lá atrás, com 16 anos de idade, começando na Rádio Cultura da Bahia, quando só tinha feras na imprensa da Bahia. Hoje em dia, qualquer um pega o microfone, qualquer um é artista do microfone e tal, das câmeras de televisão. Muita gente, inclusive, sem o menor preparo. Desculpe o desabafo aqui, mas é uma verdade. A qualidade da imprensa esportiva da Bahia caiu de forma assustadora. Mas é a vida. Né? É a vida. Então, amanhã a gente combina uma segunda data e a gente volta a falar para concluir a história de Antônio Python. Vou deixar você mais à vontade, que eu quis construir a história dele lá dos anos 60 para cá. Né? Que eu conheci bem, quer dizer, eu não conheci bem o final dos anos 60. Se a gente for ampliar a conversa, saindo um pouquinho do cenário esportivo, desportivo, Bahia, a gente vai ter que falar dos internacionais, a gente vai ter que falar da Turma da Madruga, a gente vai ter que falar do Rotary Club. Para contar a história por um todo mesmo, então a gente tem que falar de tudo isso aí mesmo, é para contar a história do Python como um todo. É o mês dos 80 anos, né, o dia hoje. Do entusiasmo pelas viagens. E eu repito, eu acho que meu pai, ele pensou grande e realizou o que ele pôde realizar, foi porque ele teve a oportunidade de buscar o conhecimento. Sim. Vamos ver o que existe fora, de positivo. De bom, trouxe. Vamos ver o que existe de positivo. Obrigado, querido. Um grande abraço para você. Viu? Valeu, meu irmão. Deus lhe abençoe. Um beijo grande. Muito obrigado.